Sexta-feira, 31 de janeiro de 2020. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao programa Evangelho do dia de hoje. Hoje festejamos a memória de São João Bosco, padre e padroeiro da juventude. Vamos meditar o Evangelho de Marcos 4, versículos de 26 a 34. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ela vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ela não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga vem e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com quem mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-la? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como esta, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O reino de Deus vai germinando e crescendo, mas a gente não sabe como isso acontece. É o que nós escutamos no início deste Evangelho de Marcos, e é preciso entender o que isto quer dizer. Por meio dos séculos da história, o Evangelho foi passando por meio de sinais, por meio de ritos, por meio da palavra de Deus. Alguns que foram se atualizando, alguns meios atualizados, melhorados, incrementados. E hoje a nossa fé está enraizada nessa figura de Jesus, nesse Jesus que há 2000 anos aparecia à humanidade. O reino de Deus é como uma agricultura. A gente não vê, mas está lá a planta, está lá fruto crescendo por debaixo da terra. Vai criando raízes tão profundas que é necessário muita força para retirá-lo. Na parábola que nós escutamos hoje, o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda, que é um grão muito pequeno. E quando cresce, se torna um dos maiores frutos que nós podemos ver. E aí Jesus traz isso à tona. Olha, quando cresce, até os pássaros do céu se abrigam diante da sua sombra. É entendível que a palavra de Deus, ela produz frutos tão grandiosos que quando a gente está apenas querendo enxergar, nós não vamos compreender bem. Porque os frutos serão como aquela pequena semente. Pequeno. Quando cresce, o fruto vem à tona. Para que o fruto cresça, para que a semente saia da simples semente e se torne um grande fruto, é necessário adubar, é necessário cuidar. E esse cuidado é a oração, esse cuidado é a intimidade com o Senhor por meio da palavra, por meio da escuta, pelas celebrações, pelos ritos que nós cultivamos e cultuamos perante a igreja. Nosso Deus e nosso reino é um reino forte. E este reino forte é aquele que tem o poder, é um reino de poder. O poder de nosso Deus é um poder imenso, é um poder grandioso, que não pode ser medido. Quantas vezes nós buscamos apenas entender Deus, nós buscamos entender o seu reino por meio dos nossos sinais e por meio dos nossos ritos. Nós queremos entender a nossa maneira. É por isso que o reino de Deus é comparado por Jesus pelo grão de mostarda, pela agricultura. Porque lá nós não estamos vendo o que está acontecendo. Mas o reino, ele cresce e ele cresce. E cada vez mais o fruto vem. Por isso, a agricultura, esse sinal do semeador, é tão importante para nós. Nós devemos ser semeadores em nossa vida, devemos ser semeadores da palavra de Deus ao nosso redor, nosso meio e nossa sociedade. Que o exemplo desse semeador venha a nós e nos faça também ser semeadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A todos desejamos
um ótimo final de semana, que fevereiro venha com as graças do Senhor. Até a próxima segunda-feira. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até segunda, se assim o bom Jesus nos permitir.